Boa noite. O livro é o Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Aberto aleatoriamente, saiu na página 239, A Fuga. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Jesus, Mateus, capítulos 24, versículo 20. A permanência nos círculos mais baixos da natureza institui para a alma um segundo modo de ser, em que a viciação se faz obsidente e imperiosa. Para que alguém se retire de semelhantes charcos do espírito, é imprescindível que fuja. Raramente, porém, a vítima conseguirá libertar-se sem a disciplina de si mesmo. Muitas vezes, é preciso violentar o próprio coração. Somente assim demandará nossos planos. Justo, pois, recorrer à imagem do Mestre quando se reportou ao planeta em geral, salientando as necessidades do indivíduo. É conveniente a todo aprendiz a fuga proveitosa da região locacenta da vida enquanto não chega o inverno, ou os derradeiros recursos de tempo recebidos para o serviço humano. Cada homem possui com a existência uma série de estações e uma relação de dias, estruturadas em precioso cálculo de probabilidades. Razoável se torna que o trabalhador aproveite a primavera da mocidade, o verão das forças físicas e o outono da reflexão, para a grande viagem do inferior para o superior. Entretanto, a maioria aguarda o inverno da velhice ou do sofrimento irremediável na terra, quando o ensejo de trabalho está findo. As possibilidades para determinada experiência jazem esgotadas. Não é o fim da vida, mas o termo de preciosa concessão. E, naturalmente, o servidor descuidado, que deixou para sábado o trabalho que deveria executar na segunda-feira, será obrigado a recapitular a tarefa, sabe Deus quando. Mestre Jesus, espiritualidade amiga, pedimos nesse momento muita calma, muita serenidade, que possamos aproveitar esse momento, que é a última palestra do ano, para refletir, para pensarmos do que ainda precisamos melhorar e que possamos também ter muita esperança e não nos deixarmos abater com pensamentos negativos. Que assim seja. Agora, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. É uma noite de festa, não é? Não sei se vocês estão sentindo, mas os mais sensíveis, falo até mediunicamente, estão sentindo uma vibração diferenciada hoje aqui. Luzes diferentes, alviçareiras. Mas não é para menos. Nós estamos celebrando o Natal de Jesus. E hoje o tema não poderia ser outro, senão o Divino Condutor. Aquele ser que para nós representa não Deus, que Deus nós sabemos é o Pai. Jesus é nosso irmão, é um espírito que alcançou um nível espiritual, crístico. Ele é um Cristo. O que é um Cristo? Não existe só Jesus de Cristo. Existem outros Cristos. Ele, porém, é o nosso. Ele é o nosso bom pastor. E é por isso que ele dizia: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim.
quando ele se coloca como caminho, ele está se colocando como proposta ética, existencial. Ele se coloca como um modelo de homem. E por que ele é o caminho? Porque ele é a verdade, no sentido que ele consubstancia nas suas atitudes, nas suas palavras, na sua trajetória, a ética do Pai. Então, Jesus de Nazaré é o nosso modelo ético. Então, ele funciona espiritualmente para nós, que ainda estamos nessa luta, várias reencarnações, várias experiências, passando por vivências aqui, né, ali, além, alhures. E estamos lutando ainda contra os atavismos, que ainda estão muito fortes na nossa conduta. Para nós darmos conta de quanto ainda temos do ser primitivo em nós, basta que alguém pise no nosso, não é nem no dedão, é no mindinho. Aí vem aquela... Então, Jesus se coloca para nós como um modelo. Quando nós comemoramos o Natal de Jesus, o que no Espiritismo significa? O que significa esse Natal, esse nascimento? Para entender o significado profundo, psicológico do nascimento do Cristo, é preciso saber quem é Ele. Então, como falávamos, Ele é o maior espírito que nós conhecemos. Ninguém na face da terra maior do que Ele. Antes que a terra fosse terra, Ele já era. Então nós vamos pegar lá o Evangelho de João, logo no começo, quando ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo, Ele, Jesus, a ação, a força viril. E porque ele estava com Deus, ele era Deus. Essa é a sintaxe. Então Jesus recebeu como Cristo. O que é um Cristo? É um espírito que possui a responsabilidade de cuidar de humanidade. Então é por isso que ele dizia: eu sou o bom pastor. Porque nós estamos sob sua tutela. E aí então ele prepara uma morada. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, você quer saber sobre o que nós estamos relatando? Leia o Evangelho de João e leia, para e passo, um livro chamado A Caminho da Luz. O Evangelho de João, ele vai se abrir assim como uma flor. Aquele significado. Né? Então, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele diz que Jesus retira do Sol, através do seu magnetismo, uma massa fluídica. E ele vai trabalhando nas eras, no tempo, com a ajuda dos seus prepostos, outros espíritos que trabalharam com ele. Ele fez a terra. Nós estamos falando desse ser. Agora pegue esse dado trazido pelo Espírito Emmanuel e vamos lá para o Evangelho de João Evangelista. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, ou seja, em sintonia psíquica perfeita com Deus. Quer dizer que Jesus é médium de Deus. É sintonia total com a divindade. E por estar em sintonia com a divindade,
consequentemente, ele é o quê? Deus. Ele cria. Repare em nós, essas criaturas tão pequeninas. Quando nós estamos harmonizados, quanta coisa bonita que a gente faz. Repare Jorge, que faz essas luminárias. Agora, se Jorge é capaz de fazer essas luminárias do lixo, Jesus faz planetas. Então, nós estamos comemorando o nascimento na Terra do Rei Solar. Então, quando nós espíritas pensamos no sacrifício de Jesus, nós já entendemos que o sacrifício ele não se consubstanciou ali no Gólgota, naquela tarde, no 14 de Nissan, no calendário judaico. Terrível para a nossa humanidade. A renúncia extrema, o processo sacrificial deste ser, começou muito antes, quando ele se propôs a nascer. Eu vou para lá, eu vou ficar entre eles. Eu quero sentir o que eles sentem. Eu estarei num corpo como eles estão. Eu quero sentir frio como eles sentem. Eu quero sentir medo. Eu quero caminhar entre eles para mostrar, para exemplificar a conduta do homem. Então, ele diz assim: eu sou a ética, eu sou o caminho. Porque é isso. Ninguém que não siga o Evangelho no sentido ético, de proposta de comportamento, ninguém consegue se libertar da canga, da dor e do sofrimento. Então, nós estamos comemorando no Natal a grande proposta do amor. Então, nós vamos nos referir a Jesus como o amor em comum. Ou como Joana de Ângeles diz, o amor incompreendido. Imaginem que hoje as criaturas, os vendilhões do templo estão mais na moda, né, do que... Ainda não entenderam o significado profundo da presença dele. E aí nós vamos iniciar nosso estudo de hoje, trazendo um texto de Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco. Ela diz: na paisagem fria e sem maior acolhimento, a única hospedaria à disposição era a gruta modesta onde se guardavam os animais. Não havia outro lugar que o pudesse receber. O mundo repleto de problemas e de vidas inquietas preocupava-se com os poderosos do momento e reservava distinções apenas para os que se refestelavam no luxo, bem como no prazer. Mas repare que o Rei Solar escolheu para nascer uma manjedoura de palha. Ele escolheu. Porque ele já queria assinalar que ele não vinha para se mancomunar com os mortos. E ele já era cantado pelos profetas, pelos poetas, há muito tempo. Esperava-se o Messias. Em várias culturas daquela época, os místicos, os iniciados, falavam que um Messias viria, uma luz do céu. E esperava-se que esse Messias iria nascer nas sinagogas, ou nas mesquitas, ou nos palácios, porque sabia-se que um rei iria vir à terra. Ele era esperado
entre os lauréis do mundo. Mas ele preferiu nascer no estábulo, entre os animais. Ele não quis nem berço. Porque a manjedoura é bem bonitinha na casa da gente, né? A de hoje. Se transporte no tempo e entenda a dimensão do Criador da terra nascer em meio aos animais, numa estrebaria. E ali ele já assinalava que ninguém conseguirá alçar as estrelas sem vestir a túnica da humildade. Ele disse, eu que sou o sol, estou tendo este nascimento humilde. Ele já nasce ensinando. Então Jesus é para ser assim, analisado dentro dessa dimensão profunda. Jesus não é para colocar num pedestal, não. E ficar adorando, isso a gente já fez. Porque aqui tem um bocado de freira velha de encarnação passada. Aqui tem um bocado de espáraco, pastor. E agora, desesperados, cansados e sofridos, buscamos a singeleza do Espiritismo. Não que os outros credos sejam ruins, são maravilhosos. É tanto que Francisco de Assis, que está na psicosfera do orbe, Francisco de Assis, ele vai renascer daqui a alguns anos. Você está muito pessimista em relação à Terra? Fique não. Porque o sol da Idade Média vai nascer. E ele já está por aqui. E está intuindo diretamente uma pessoa. Quem sabe quem é essa pessoa? O Papa Francisco. Você quer passar de ano? Cole no Papa Francisco. Veja o que ele anda fazendo. Veja as posturas dele. Há poucos dias ele comemorou 80 anos. Quem ele convidou? Os mendigos. Mande chamar todos. Abra o Vaticano. Todos os mendigos. Vou comemorar com eles. Então, Divaldo informa, o ano passado, que Francisco está inspirando o Papa Francisco. Mas estamos falando de Jesus. Estamos entendendo, procurando entender o significado do seu Natal. O que significa para nós ele ter nascido? Ele nasceu para inaugurar a era do amor. Porque o amor é o nosso maior desejo, é a nossa maior carência. Quando estamos mais doentes, é quando não amamos. Quando estamos mais famintos, é quando não recebemos amor. A via do amor é a via do equilíbrio psicológico, da saúde mental. Então, Jesus vem para se colocar como uma proposta de amor. Então, nós vamos ter a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. E Jesus vem dizer, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o vosso coração. Mas não basta. Amar ao próximo como a si mesmo. Porque a condição essencial para amar a Deus verdadeiramente de todo o nosso coração perpassa por se amar. Não é possível amar a Deus sem se amar. Tampouco amar qualquer pessoa sem se amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é uma revolução muito grande. Então Jesus ele vem para expressar isso nas palavras e na conduta. Não obstante, durante aquela noite de céu transparente e estrelado, entre os animais domésticos, em uma pequena baia, usada como berço acolhedor, nasceu Jesus.
que transformou a estrebaria num cenário de luzes inapagáveis que prosseguem projetando claridade na noite demorada dos séculos. Há mais de 2000 anos, porque ela escreveu isso antes do ano 2000. É verdade que depois dele ainda permanecem idênticas paisagens morais no mundo. Ainda nós temos que encarar a foto de uma menina de 3 anos, que nasceu na guerra, que nunca viveu na paz, que nem chora diante do terror. As criaturas humanas ainda são capazes de promover guerras fratricidas. Muito embora o poeta de Deus, há mais de 2000 anos, já tenha mostrado o caminho. As criaturas humanas são capazes ainda de, ao alcançarem postos de poder, desviarem vultuosos recursos públicos e deixar hospitais à míngua, escolas sem recursos, promovendo uma espécie de flagelo na sociedade. Nós ainda estamos muito aferrados ao olho por olho, dente por dente. Ainda não entendemos. Não entendemos como, quando naquela tarde, quando o fariseu, o doutor da lei, trouxe Jesus, trouxe aquela mulher, aquela jovem, ela tinha 19 anos, porque ela casara com 12 anos, com uma pessoa que ela nem conhecia. E naquele tempo, quando uma moça casava, ela tinha que sair da casa da família. Com 12 anos, ela foi para a casa do esposo, que era um adolescente também de 15. E depois das primeiras emoções, ele passou a deixá-la sozinha. E durante 1 ano, diz o espírito, Amélia Rodrigues, através da mediunidade de Valdo Franco, ela foi assediada por um Dom Juan. Vivia sozinha em casa, era moça. Ela resistiu 1 ano, sozinha, uma menina de 19 anos, até que foi pega em adultério. A lei da época, o Código Penal da época, determinava que a mulher, o homem não, o homem ainda não, a mulher deveria ser condenada à morte por apedrejamento público, em praça pública. E ela já tinha sido sentenciada quando o doutor da lei, que era quem tinha, porque é um Estado teocrático, concentrava o poder religioso, o poder político e jurídico numa personalidade. O fariseu, o sacerdote. Então era ele que sentenciava e era ele quem executava. O doutor da lei, para testar Jesus, traz aquela jovem, num final de tarde, joga a moça nos pés dele, a multidão, todos com a pedra na mão, porque com muita facilidade nós colocamos uma pedra na mão, né? Esperando o momento da execução. E aí o sacerdote olha para Jesus e diz, Rabi, esta moça, a mulher, foi pega em adultério. O que fazer? Ele sabia que a proposta de Jesus era pautada no amor e na não violência. Então, se Jesus dissesse que era para perdoar aquela menina, Jesus estava indo contra a lei judaica. E aí o Senhor majestoso se abaixa. Você ama Jesus? Você ama mesmo? Essa da boca para fora. Me diga uma coisa, você ama
Eu estou perguntando a você, sim ou não? Aquela moça, ela era uma condenada pelaquela sociedade, por aquela sociedade. Ele se abaixa e começa a escrever na areia o nome do sacerdote e o pecado dele. Mas veja como Jesus foi misericordioso. Só ele sabia ler. Na Galileia, todo mundo era analfabeto. Só o que tinha acesso às divinas escrituras é que eram letrados. Veja que delicadeza, que forma de dizer, eu te conheço, criatura. Quem és tu para ficar com esta pedra na mão? Eu sei quem tu és. Ele poderia ter dito para todo mundo, não é? Mas que autoridade tem você para atirar a primeira pedra? Você que faz isso. Porque se Jesus fosse igual a gente, ele ia fazer isso, né? Porque a gente até sente prazer de revelar a queda moral dos nossos irmãos. A gente tem um prazer mórbido. Porque quando a gente está contando a queda moral dos nossos irmãos, a gente se justifica. Ele é tão péssimo como eu. É isso que acontece com a gente, inconscientemente. Quando você vê aquela pessoa, aquilo muito puritano, aquilo muito perseguindo os outros, muito julgando os outros, é uma pecinha. Na primeira oportunidade faz igual ou pior. Pode escrever. Porque quem já se pacificou, quem sabe das suas fragilidades, se compadece do seu irmão em equívoco. Olha como está fulano, coitado. E aí Jesus levanta majestoso, irradia o magnetismo dele e diz uma frase bem interessante. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Você sabe por que ele diz primeira? Porque na Torá, só quem podia atirar a primeira era ele, o doutor. Ninguém podia atirar a primeira. A execução tinha que começar por ele, Janeiro. Aí ele levanta, olha para ele e diz, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E lá no chão estava escrito o pecado dele. Entendesse? Quem estava atrás não tinha autorização de atirar a pedra, não. Só depois. E aí o doutor da lei solta a pedra assustado, igual a gente quando somos desmascarados. Quando as nossas máscaras caem e a nossa sombra se revela. Ele sai correndo. Quem estava atrás não soltou a pedra porque ficou meditando sobre os seus pecados, não. É porque não podia atirar mesmo. Aí foram-se embora. Agora você diz que ama Jesus. Lembra que você disse que amava? Qual o próximo gesto? A moça caída, sentenciada. Se abaixa. Se abaixa, não diz assim, levante-se, não. Ele não diz, levante daí, não. Ele faz assim, ó. O rei solar. O governador do planeta. O que é que ele faz com o caído? Isso é amar Jesus. É procurar ser ético dessa forma. Ficar de joelho em templos, em igrejas, cantar hosanas, adianta não. Seguir procissão, andou, vir para a casa espírita, limpar o chão da casa espírita, fazer palestra, adianta não.
Não adianta. É preciso viver essa ética. Pelo menos tentar. E tentando. Até conseguir. Cada dia um pouquinho mais além. Você não é cristão e, por conseguinte, espírita, se você não internaliza esses preceitos. Se esses preceitos não violentam a fera que você é. Esses preceitos éticos, eles têm que lhe incomodar. À medida que você chega na casa espírita, oh, coisa boa o espiritismo. Eu fico tão consolado. Coisa mais linda, existe vida após a morte. Eu nem sabia e agora eu sei. Isso é só o deslumbramento. Passados os anos, ser espírita tem que mexer com suas entranhas. Você tem que ficar incomodado. Você tem que entrar em conflito com a peste que você ainda é. Você tem que ficar, meu Deus, eu não devia ter feito isso. Ai, meu Deus, o que eu falei não foi legal. Então, o espírita é uma pessoa que está assim, em processo contínuo de incômodo. Porque você está frequentando o espiritismo há muito tempo, e você está ótimo com você, tem algum problema, que santo você não é. Você ainda não está entendendo. E aí você vai ter que fazer mesmo esse trabalho. Vamos mais adiante. Eu poderia contar o que aconteceu com essa menina. Acho que até já contei aqui. Mas essa menina, depois desse encontro, ela ressignificou a vida dela. Quem conta é a Amélia Rodrigues. Se você quiser saber, um livro chamado Nos Caminhos de Jesus. Eu vou ver se eu dou um para a biblioteca daqui. Amélia Rodrigues, que é um espírito que viveu naquela época, ela relata tudo o que aconteceu com ela. Como ela ressignificou a vida. A diferença, porém, consiste no conhecimento que ele propiciou para que todos aqueles que desejem vida tenham-na em abundância. A diferença é que depois de Jesus, nós sabemos qual é o caminho, o que é preciso fazer. Quando a gente se defronta com uma cena dessa do Evangelho, estampada no Evangelho, Jesus está falando e exemplificando o que devemos fazer. Qual seria a nossa conduta? Entre outras tantas, poderíamos passar aqui a noite inteira trazendo passagens do Evangelho e desdobrando dentro de uma dimensão psicológica profunda. Mas é preciso que a gente realmente compreenda e a gente faça esse mergulho. Para além do filosófico, o mergulho é psicológico, porque o filosófico ele fica no campo das ideias e o psicológico bota a mão dentro do coração, mexe. Então é mais profunda a reflexão. Então ainda reina muita sombra na terra, mas amanhece dia novo. E aí neste momento nós vamos explicar o que é que está acontecendo com a terra. Então vamos ver essa passagem que é de Joana de Ângeles também. Não é desse texto, é de outro. Então, a grande transição de mundo de provas e de expiações para mundo de regeneração, embora ainda assinale a presença do sofrimento e da desordem, do desrespeito pela vida e pela mãe terra, caracteriza a chegada de uma nova era, impossível de ser detida. Então vamos explicar o que está acontecendo na Terra agora. O orbe Terra é um sistema vivo. Como um sistema vivo, ele evolui na escala dos mundos. Então a Terra, ela vai evoluir de plano de provas e expiações para ser um plano de regeneração. Outrora, a Terra foi um mundo inferior, onde havia selvageria. O orbe, eu estou falando que o orbe vai evoluir. Quer você queira, quer não. Se você vai ficar aqui, é problema seu. Se você vai continuar egoísta ainda, vaidoso,
egocentrado, destrutivo, você vai para outro orbe, onde existam pessoas iguais a você. Existem muitas moradas na casa do meu pai. Quem disse isso? Jesus. Você vai para um orbe onde os seres que lá habitam estarão em sintonia psíquica com você, porque a Terra ela vai evoluir. Ela está entrando na regeneração. Bezerra de Menezes, em 2011, em mensagem psicografada no mês de março, 2011, através de Divaldo, ele diz que a regeneração começou. Então, nós estamos vivendo os últimos esgares da crueldade. São os últimos. Mas, Nani, como é que você diz que são os últimos? É porque os espíritos, eles têm informado que esses seres... Você vê que uma pessoa que entra num caminhão e joga um caminhão numa feira onde havia muitas crianças, não tem condições mais. Em desencarnando, não fica mais aqui. Entendeu como se dá? Ao renascer, ele renasce em outro planeta. Ele vai para outro orbe. Para continuar a trajetória dele lá. Só que vai ter uma questão. Morrendo de saudade da Terra. Porque ele é daqui. E ele vai passar pelas lutas dele lá até evoluir. Aconteceu com a Terra. Nós recebemos na Terra os exilados da constelação de Cocheiro, o orbe Capela. 5 povos capelinos recebemos aqui na Terra primitiva. E esses povos ajudaram a formação, o desenvolvimento intelectual. Os egípcios, os gregos, espartanos, guerreiros, o hindu. Eles eram capelinos. Os judeus, Emmanuel diz em A Caminho na Luz, que os judeus, aquele grupo, foi expulso de Capela por causa do orgulho de casta. Repare que como ainda trazem o ranço do orgulho. Os egípcios foram os primeiros capelinos a retornarem para a Capela. E eles desenvolveram a teoria da metampsicose, que era uma teoria que uma pessoa poderia reencarnar como um animal. Isso é impossível. Mas eles desenvolveram essa teoria porque, em sendo capelinos, em reencarnando na Terra num corpo grosseiro, eles se sentiam animais. Sentiam muita saudade de Capela. E retornaram já à Capela. Então a Terra ela vai ser um plano de regeneração. O que é a regeneração? A regeneração é um mundo onde os seres que lá habitam estão, como diz a palavra, de que forma? Se regenerando. Uma pessoa que está se regenerando, ela ainda não é um ser evoluído totalmente. Ela tem ainda um passado a reparar. Então, na regeneração ainda haverá dor. Mas não como vemos agora. Porque todos os que estarão na Terra na regeneração não olharão mais para trás, no sentido de promover desordem, caos. Aí você diz, mas Nani, você está dizendo, isso é uma viagem. É não. Já estão aqui na Terra, nascendo, seres que habitaram a Terra, evoluídos, e já nasceram, estão aí. Irão ajudar a reformar a Terra. Já são crianças de 10 anos, de 4 anos, seres que nunca viveram na Terra, que vêm da estrela de Alcione. Leia o livro Transição Planetária, de Manuel Flamengo de Miranda, discografia de Divaldo. Ele fala dos habitantes de Alcione, da estrela Alcione, que nascem na Terra. E aqui e acolá, eles começaram a vir em 2004. Aí aqui e acolá você vê uma criança completamente destoando. Vocês viram uma menina
ela tinha 2 anos, que ela 2 ou 3 anos. Esse vídeo circulou pela internet. Ela dizia assim: mãe, ela é carioca, mãe, por que as pessoas dormem na rua? São nossos irmãos, vá buscar ela. 2 anos. Jesus não quer elas na rua. Jesus falou para a gente aqui, ó, aqui. Aí ela bateu na cabeça. Você não viu esse vídeo? E um menino que não queria comer o povo. O povo é nosso irmão. 2 anos. O que é isso, mãe? A mãe é povo. Povo? Povo é gainha? Ele diz. Não. Povo é animal. É do mar. Ele tem pernas. Aí a mãe descreve o povo. Aí piora, porque ele diz: isso é a perna do povo? Não, mãe. O povo é nosso irmão. 2 anos. Já nasceu com a ética que Jesus veio exemplificar. Ele já tem. Então, nessa dimensão que a gente está discutindo, vamos entender Jesus como um ser que vem revolucionar paradigmas existentes na sociedade. Implantando novos códigos de quê? De justiça, de ética, de moral, de valores para a vida, centrados no dever e na solidariedade, na alegria de viver e na justiça com igualdade para todos. A partir da sinfonia do Sermão da Montanha, apresentou às criaturas de todos os tempos uma nova maneira de compreender o Pai, de compreender Deus, não mais um Deus punitivo, não mais essa noção de pecado. Retire da sua cabeça essa noção milenar, secular, de pecado e de culpa. Jesus não ensinou isso. O que foi feito dos ensinamentos de Jesus no período medieval, isso faz parte da aberração humana. Não era Jesus ali. Então, essa noção de culpa, de pecado, um Deus castrador, um Deus que persegue, não é assim. Deus é só amor. Jesus demonstrou que fracos e infelizes são os que dominam os outros. Sem valor, os outros, sem valor para dominar-se a si mesmos. Que poderosos são aqueles que vencem as más inclinações e se libertam das paixões inferiores. Que ricos são os que se caracterizam pela pobreza de inferioridade moral e de tendências para o mal. Que triunfadores são os que amam e perdoam aos demais, renovando-se sempre no bem, tornando-se todos, desse modo, bem-aventurados. E aí a benfeitora, para concluir, ela diz: no próximo Natal, que é esse agora que a gente já está bem pertinho, entoa o teu hino de amor ajudando o teu próximo, em memória da estrela que veio à terra, para que não mais permaneça a sombra. Busca o amor, busca Jesus, quanto antes, a fim de que não seja tarde demais. E se o conheces, certamente o amas. Utiliza-te, então, do seu Natal para demonstrar que a sua lição de ternura domina o teu coração, distribuindo-a com todos aqueles que te espiam ou que longe de ti aguardam por uma migalha de bondade que lhes podes e deve ofertar. Esse é o significado do Natal para nós espíritas. É um momento de reflexão, um momento de análise, quando nós vamos mensurar em que medida conseguimos nos aproximar de Jesus. Permitir que Ele, finalmente, ocupasse espaços no nosso campo emotivo. Deveremos sempre, nas nossas experiências na Terra, que são preciosas, gostaria de dizer que a boa nova de Jesus é a boa nova da alegria.
Não é da castração, da perseguição, da violência. É da alegria. E que deveremos sempre estar perguntando, nas diversas situações da nossa existência, o que Jesus faria? Fosse Jesus aqui na minha vida, como ele se comportaria? E de alguma forma tentar, ao menos tentar, aplicar a ética. Porque essa é a proposta do Espiritismo. Feliz Natal, meus amigos. Eu trouxe um presente. Vocês querem? Vou fazer uma visualização terapêutica. Vocês querem? Eu vou falar, eu vou declamar um poema de Khalil Gibran. No poema que fala de amor, nós vamos entender que o amor é Jesus. Você vai fechar os olhos, vai se internalizar. Deixe o seu celular, criatura. Vai apagar, vai deixar só uma luzinha para eu poder ler. Vai botar uma musiquinha e você vai fazer a sua viagem pessoal. Visualize Jesus. Não um Jesus numa cruz. Esse Jesus que foi trazido de forma equivocada para nós. Mas Jesus descalço, nas areias do mar da Galileia, entre os pescadores, os pastores. Visualize ele caminhando com a sua túnica alvinitente, os cabelos dourados, repartidos à Nazarena, à altura dos ombros, os olhos verdes, as mãos luminescentes. Visualize esse amigo divino. Quando o amor vos chamar, segui-o. Embora seus caminhos sejam agrestes e escarpados, e quando ele vos vê com suas asas, cedei-lhe. Embora a espada oculta na sua plumagem possa feri-los, e quando ele vos falar, acreditai nele. Embora sua voz possa despedaçar vossos sonhos, como o vento devasta o jardim. Pois, da mesma forma que o amor vos coroa, assim ele vos crucifica. E da mesma forma que contribui para vosso crescimento, trabalha para vossa poda, e da mesma forma que alcança vossa altura e acaricia vossos amos mais tenros que se embalam ao sol, assim também desce até vossas raízes e as sacode no seu apego à terra. Como feixes de trigo, ele vos aperta junto ao seu coração. Ele vos debulha para expor vossa nudez. Ele vos peneira para libertar-vos das palhas. Ele vos moe até a extrema brancura. Ele vos amassa até que vos torneis maleáveis. Então, ele vos leva ao fogo sagrado e vos transforma no pão místico do banquete divino. Todas essas coisas o amor operará em vós, para que conheçais os segredos de vossos corações. E com esse conhecimento vos convertais no pão místico do banquete divino. Todavia, se no vosso temor procurardes somente a paz do amor e o gozo do amor, então seria melhor para vós que cobrisseis vossa nudez e abandonasseis a eira do amor, para entrar num mundo
mundo sem estações, onde rireis, mas não todos os vossos risos, e chorareis, mas não todas as vossas lágrimas. O amor nada dá, senão de si próprio. Nada recebe, senão de si próprio. O amor não possui, nem se deixa possuir, porque o amor basta-se a si mesmo. Quando um de vós ama, que não diga, Deus está no meu coração, mas que diga antes, eu estou no coração de Deus. E não imagineis que possais dirigir o curso do amor, pois o amor, se vos achar dignos, determinará ele próprio o vosso curso. O amor não tem outro desejo, senão de atingir a sua plenitude. Se, contudo, amardes, precisardes de ter desejos, sejam estes os vossos desejos. De vos diluirdes no amor e serdes como um riacho que canta sua melodia para nós. De conhecerdes a dor de sentir ternura demasiada. De ficardes feridos por vossa própria compreensão do amor. E de sangrardes de boa vontade e com alegria. De acordardes na aurora com o coração alado e agradecerdes por um novo dia de amor. De descansardes ao meio-dia e meditardes sobre o êxtase do amor. De voltardes para casa à noite com gratidão e de adormecerdes com uma prece no coração para o bem-amado e nos lábios uma canção de bem-aventurança. Khalil Gibran. Presente de Natal. Que nesse ano de 2007 nós sintonizemos mais nas faixas do amor. Porque estamos ficando muito deprimidos e melancólicos, sintonizando nas faixas do desajuste. Que essa seja a proposta nossa em 2007. Muita paz. A prece final. Ainda precisa. Amigo Jesus, divino condutor de nossas vidas, meigo Rabi, muito obrigada. Obrigada por te permitir nascer entre nós. Obrigada pela tua vida, que se transformou num sendal de luzes inapagáveis em todos os épocas, em todos os tempos. Obrigada, Jesus, só temos a te agradecer. E te pedimos, continua nos acolhendo, como fizeste daquela pequenina criança que correu para teus braços. Abraça-nos, Jesus. Envolve-nos em teu amor. E nesse momento, nossos corações reunidos aqui na Casa de Cáritas, enviamos para a Síria, para as crianças refugiadas, as crianças que ainda estão lá, ondas de amor e de paz, rogando aos espíritos benfeitores que as socorram, que as amparem, porque os homens ainda não estão em condições. Assim seja.